Hoje eu vou aproveitar o lançamento do filme Venom e vamos analisar a mitologia por trás do grande vilão desse filme, que é o Knu. É um vilão que surgiu há pouco tempo, mas já conquistou as graças do público. Knu, será que existe uma mitologia por trás desse rei dos simbiontes? Isso é o que vamos descobrir hoje, através do tempo. Eu vou usar de base aqui o quadrinho Venom de 2018, principalmente o volume 4 desse mesmo quadrinho, no qual é abordado a história de origem do Nu, ou Knu. Vamos lá. A história começa com nada, apenas a escuridão, vazia e silenciosa, e um ser flutuando tranquilo por ali. Ele é Nu, que dorme tranquilamente. Ele até diz que tudo antes era calmo, mas o seu sossego foi interrompido com uma luz tão forte e cegante, invadindo as trevas e destruindo seu reino. E com isso a luz vieram os deuses, os celestiais, que começaram a encher as trevas de luz e matéria, criando mundos e seres para habitar aquela região. Nu não suportava mais aquele caos de luzes. É um barulho gigante que ele não consegue mais dormir. E nesse momento ele resolve se colocar contra aquela criação, começando a sua guerra contra os deuses primordiais. Da sombra de um celestial, ele cria o primeiro ser das trevas, uma espada feita de pura escuridão, tão poderosa que só com ela Nu consegue cortar a cabeça de um celestial. Ele então estabelece a sua base dentro do crânio desse deus morto, e ali ele começa a sua guerra contra toda a luz, criando a sua armadura simbionte, feita de trevas, e criando seus filhos, os próprios simbiontes, feitos do ódio e da mais pura escuridão, das marteladas que ele dava e do fogo que ele usava para criar a sua espada e as suas armaduras simbiontes. Daí que surge a fraqueza dos simbiontes ao fogo e ao barulho. Knu luta bravamente contra os deuses e destrói tudo o que passa, até cair em um planeta e perder a sua espada durante as batalhas contra os deuses. Lá é aonde o deus e inimigo do Thor, Gorr, acaba roubando a espada e começa uma história de outro quadrinho. Lá, após ele se recuperar daquela queda, ele restabelece suas forças até ter seu elo com a escuridão perdido e ser aprisionado, voltando apenas nos dias atuais, na história King in Black, em que não irei abordar aqui, mas se quiserem um vídeo sobre a história King in Black e seus elos mitológicos e os elos mitológicos de simbiontes, é só comentar que eu trago. Bem, essa foi toda a história de origem dos deuses simbiontes Nu. Vejam só, um ser primordial, a escuridão que existiria antes de tudo, que trava uma guerra contra os deuses para fazer tudo voltar às trevas e acabar com a luz. Existem muitos pontes mitológicas e paralelos que posso fazer com diferentes mitos, como o próprio da mitologia grega Caos, que apesar de não ter relação com essa guerra, é dito que tudo um dia foi caos e tudo voltará a ser caos. Se quiser saber mais sobre Caos, veja o vídeo aqui no canal que eu trouxe toda a história de Caos e seus paralelos filosóficos, mitológicos e trazendo diversas reflexões. Tá um vídeo muito interessante. Vai estar aqui no comentário fixado. Mas voltando à história do Nu, me veio também, olhando toda essa guerra do Deus das Trevas contra a luz, o poema clássico Enuma Elish, o poema que narra a criação de tudo para os babilônicos. Não existe um consenso da época em que foi escrito esse poema. É dito que ele data do século 7 a.C., mas a composição do texto provavelmente remonta à Idade do Bronze, nos tempos de Hammurabi, ou talvez o início da Era Cassita, cerca de século 18 ou 16 a.C., embora alguns estudiosos favoreçam uma data posterior a 1100 a.C. O que vamos ver aqui é a história de Apsu, Tiamat e seus monstros contra os deuses e a criação dos celestiais. O poema Enuma Elish começa dizendo que no início só existia Apsu, que personifica as águas subterrâneas, o oceano primordial de água doce. Ele foi o primeiro, aquilo que geriu tudo. Também com ele existia Tiamat, que representa as águas salgadas,
As águas de Apsu e Tiamat se misturavam naquela imensa escuridão, formando-se um só. Mas deles surgem dois deuses, Lamu e Lahamu, gerando deles diversos outros deuses, e eles foram se multiplicando, e disso gerou-se diversas gerações de deuses, que começaram a criar luzes e fazer diversos barulhos. Mas esses jovens deuses incomodavam muito com gritos e tumultos que agitavam e faziam tremer as profundezas de Tiamat. Apsu insistia para que seus filhos silenciassem, pois ele não aguentava mais todo aquele barulho, mas não conseguia fazer com que eles ouvissem. E Tiamat ficava angustiada cada vez mais com aquele caos. Diante de mais e mais deuses que surgem, Apsu então toma uma decisão, dizendo, abre aspas, o comportamento deles é realmente insuportável. De dia não tenho repouso, e à noite não posso dormir. Meu desejo é destruí-los e acabar com tudo isso. Só assim teremos de voltar à nossa tranquilidade e poderemos enfim voltar a dormir em paz. Fecha aspas. Isso lembra muito Nu, na qual Apsu representando junto com Tiamat a escuridão primordial, um oceano vazio, surgem os deuses, assim como surgem os celestiais junto com Nu, e eles começam a trazer luz e barulho, incomodando assim um descanso tanto de Apsu quanto de Nu, levando ele a querer destruir esses deuses que surgiram. Voltando ao poema Enuma Elish, mas todo esse plano de Apsu foi descoberto pelos deuses, principalmente por um chamado Nidmud-Ea. Deus é conhecido por sua grande sabedoria. Então ele bola um plano. Ele joga uma magia em Apsu que faz com que ele adormeça eternamente. E após isso, Ea arrancou da cabeça de Apsu a sua coroa flamejante, de onde tinha um ralo, e coloca sobre si mesmo se autocoroando. Assim, Apsu ele cai e Ea se torna o grande deus. Mas, após essa queda de Apsu, Tiamat não ficou parada. Ela então, vendo os deuses irem contra ela, e muito enraivecida e preocupada que eles o destruam, assim como fizeram com Apsu, cria suas tropas, monstros das trevas e assustadores. Dizem que quem contemplava esses seres era acometido por um terror. Ela criou víboras, dragões, grandes leões, cães furiosos, homens escorpiões, demônios da tempestade, entre muitos seres assustadores que nunca fugiriam da batalha. E Tiamat os controlava com firmeza e nada poderia resistir às tropas de Tiamat. Ela pariu então outros filhos, dentre eles um chamado Kingu, que foi escolhido para comandar ao lado de Tiamat. A Kingu foi dado o poder de comandar por Tiamat contra a revolta dos deuses. A partir daí, vou dar uma resumida bem maior, porque o foco aqui do vídeo é abordar as semelhanças dessas histórias com Nu. Aliás, se está gostando desse vídeo, deixe um like e me siga aqui nas outras redes sociais. Todas são através do tempo. E me diz, você já viu o novo Venom 3? Como foi? Gostaram do filme? Bem, a história se desenrola com Marduk, escolhido pelos deuses para comandar a luta contra as tropas de Tiamat e Kingu. A batalha é árdua, mas ele acaba derrotando-os. E aí vem mais história, como por exemplo a origem dos humanos, que eu posso contar em outros vídeos. Aqui podemos fazer diversos paralelos entre Nu e o mito babilônico, começando entre ele Apsu. No início só existiam as trevas e do outro lado um oceano primordial sombrio. Trevas tranquilas até o surgimento da luz, representada pelos celestiais na Marvel e pelos novos deuses no Enuma Elish. Assim como Apsu, Nu não suporta o barulho feito pelas divindades e decide travar uma batalha. O adormecimento de Apsu, sua derrota e a retirada de sua coroa podem ser interpretadas como Nu perdendo sua espada, embora essa parte seja mais forçação. Voltando, as tropas de Tiamat e Kingu, os monstros criados por Tiamat, assustadores, podemos fazer uma ponte com Nu, criando diversos simbiontes para ajudar na sua batalha. Mas essa história de deuses do abismo não é comum apenas na mitologia babilônica. Podemos relacionar o Nu com diversos outros deuses de diferentes mitologias, como Erebo, também na mitologia grega junto com Caos, que é as sombras primordiais,
aquelas sombras mais obscuras que existem desde o início dos tempos e antes da luz, simbolizando a desordem com o fato de Nu querer destruir toda a luz. Ele pode ser relacionado ao mito de Ra e Apófis, ou Apep, a serpente do submundo, que toda noite tenta engolir o barco solar. Aqui Apep, assim como Nu, quer destruir toda a luz, Apófis querendo levar o Egito para a completa escuridão. Ou seja, Nu e Apep representam o desejo de destruir a luz, levando assim o mundo a uma completa escuridão. Como Apep toda vez tentando devorar aquele sol que Ra carrega, e Nu junto matando todos os deuses da luz. Mas existem outros diversos paralelos mitológicos que podem ser feitos. Interessante também analisar que na história do Nu, em uma parte é mostrada que ele perde o laço com os seus simbiontes, e isso é devido a uma porrada vinda do Mjolnir de Thor em um dos seus dragões. A força do golpe e os poderes elétricos ligados à luz fazem ele perder o controle dos simbiontes. Mais uma vez, características mitológicas aparecendo na história do Nu, aqui, claro, representada por Thor. Essas pontes mitológicas que estou fazendo aqui não são meras especulações, já que o criador do Nu, chamado Donny Cates, se destacou na indústria trazendo quadrinhos que exploram temas sobrenaturais e cósmicos, trabalhando na revista do Doutor Estranho, por exemplo. Ele é conhecido nesse cenário por trazer visões sombrias e mitológicas para os personagens que escreve, combinando muito o horror cósmico e os embates entre luz e escuridão. E que batalha mais icônica desse cenário do que o Enuma Elish. Além das mitologias que influenciaram a criação do Nu, Cates teve forte influência nas histórias do H.P. Lovecraft, como todo o seu horror cósmico, trazendo seres poderosos e primordiais que destruiriam tudo se quisessem e que estão além da imaginação humana. Essa ligação com a mitologia fica muito clara em outras obras que ele fez, como Thanos Wins de 2017 e 2018, que eu poderia trazer uma análise mitológica do Thanos e dos Eternos se quiserem. Deixe nos comentários. Donny também trabalhou com o Surfista Prateado, que é um dos heróis mais filosóficos que temos no universo Marvel, e atualmente ele está escrevendo as HQs do Thor. Mas a obra que mais vemos as relações de Cates com os mitos, principalmente esses mitos mesopotâmicos e egípcios, é em God Country, que aborda a história de Emmett Killen, um idoso que sofre de Alzheimer e encontra uma espada mágica que lhe dá poderes de um deus. Destaco o deus aqui que aparece como Atum, o vilão, cujo nome vem dos próprios mitos egípcios. Recomendo a leitura. Também podemos trazer uma análise mais filosófica para o Nu, indo direto a Sartre no seu existencialismo. Nu nasce como um ser sem propósito, um ser que vive do nada e não precisa fazer nada, apenas vagar pelo infinito vazio, assim como Apsu. Eles só eram e não tinham nada além disso, até que surgem os deuses com toda aquela luz e tudo começa a ganhar significado. Imagine só, todas as coisas surgindo e você, que era o nada, a escuridão, vendo tudo sumir, e você entra no esquecimento, querendo ter um propósito, mas renegado a sua existência no vazio, fora de tudo. Nu, olhando numa visão existencialista, encarna o desejo por propósito, querendo um espaço, criando uma guerra e criando súditos, alguém que os venere e os sirva. Por mais destrutivo que seja, Nu aparece estar em uma busca constante por algo maior. A criação dos simbiontes, a guerra contra os celestiais, tudo isso pode ser visto como tentativas de dar um significado à sua existência. Mas como um ser primordial, ele pode nunca encontrar as respostas que procura. Mas e você? Vai querer ficar recolhido ao nada ou vai buscar o seu lugar nesse mundo? E bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Novamente, se gostaram, deixem um like e sigam aqui o canal e nas outras redes sociais. Vejam os vídeos que estão aparecendo aí de fundo e deem uma passada no último vídeo, que é uma análise inteira sobre o mito de Prometeu e toda a filosofia e sua história. Tá muito bacana, é certeza que vocês vão gostar. Até a próxima!